A fotografia do pensamento. A ciência parapsicológica explica a fotografia do pensamento, também chamada pensografia, termografia projetada, fotografia psíquica, psicofotografia ou fotografia mental. E no Japão, negreria nensha, que é a capacidade alegada de queimar imagens da mente em superfícies como filmes fotográficos por meios psíquicos. Na parapsicologia é considerada uma forma de ideoplasmia, materialização plasmada pela imaginação. Também foi proposto o termo escotografia, que é do grego skotos, que é o escuro, e graphein, escrita, em contraposição à fotografia, que é impressão pela luz, efetuado pela cientista Felicia Scatcherd, no primeiro Congresso Internacional de Pesquisas Psíquicas em Copenhague, para referir, ou seja, para se referir, não às impressões na chapa, mas diretamente no papel da foto no escuro, o que pode incluir também a fotografia espírita e transcendental. Enquanto o termo em inglês Song to Photography, ou seja, pensografia, esteja no léxico desde 1913. O termo mais recente é termografia projetada. É um neologismo popularizado no filme americano de 2002, The Ring, um remake do filme de terror japonês de 1988, Ringu. A ciência, agora vamos falar sobre a ciência espírita, que ela explica o fenômeno da fotografia do pensamento ao das criações fluídicas, descrito no livro A Gênese, de Allan Kardec, o nosso livro espírita. No capítulo dos fluidos, reproduzimos, para maior clareza, a passagem desse capítulo, onde o assunto é tratado e o complementamos com novas observações. Os fluidos espirituais, que constituem um dos estados do fluido cósmico universal, são, a bem dizer, a atmosfera dos seres espirituais. São o elemento onde eles escolhem os materiais com que operam. São o meio onde se passam os fenômenos especiais, perceptíveis à vista e ao ouvido do espírito, e que escapam aos sentidos carnais, impressionados só pela matéria tangível, onde se forma a luz peculiar ao mundo espiritual, diferente da luz ordinária, por sua causa e por seus efeitos, são, enfim, o veículo do pensamento, como o ar, como o veículo do som. Os espíritos agem sobre os fluidos espirituais, não os manipulando como o homem manipula os gases, mas com o auxílio do pensamento e da vontade. O pensamento e a vontade são para os espíritos o que a mão é para o homem.
Pelo pensamento, eles imprimem a esses fluidos tal ou qual direção. Aglomeram-nos, combinam-nos e os dispersam. Com eles formam conjuntos, tendo uma aparência, uma forma, uma cor determinada. Eles mudam as suas propriedades como o químico muda as propriedades dos gases de outros corpos, combinando-os segundo as certas leis. É o grande ateliê ou o laboratório da vida espiritual. Por vezes, essas transformações são o resultado de uma intenção. Muitas vezes são o produto de um pensamento inconsistente, ou melhor, pensamento inconsciente. O termo inconsistente saiu errado. O nome é pensamento inconsciente. Basta ao espírito pensar em uma coisa para que se produza, como basta modular uma área musical para que essa área repercuta na atmosfera. É assim, por exemplo, que um espírito se apresenta à vista de um encarnado, ou seja, dotado de visão psíquica, sob a aparência que ele tinha quando vivo. Na época o conheceram, embora depois tivesse tido várias encarnações. Ele se apresenta com a vestimenta, os sinais exteriores, enfermidades, cicatrizes, membros amputados, etc. Que tinha então, quando passaram para o outro lado da vida. Um decapitado apresentar-se sem a cabeça. Isso não quer dizer que tenha conservado essas aparências. Certamente que não, porque como espírito ele não é coxo, nem maneta, nem caolho, nem decapitado. Mas seu pensamento, reportando-se à época em que ele era assim, seu perispírito toma instantaneamente as aparências que ele deixa instantaneamente a partir do momento que o pensamento deixa de agir. Se, pois, uma vez ele foi negro e a outra vez foi branco, apresentar-se-á como negro ou como branco, conforme aquela aparência das duas encarnações sob a qual foi evocado e a qual se reportará. Sendo os fluidos o veículo do pensamento, eles nos trazem o pensamento como o ar nos traz o som. Podemos dizer, portanto, a bem da verdade, que há nesses fluidos ondas e raios de pensamentos que se cruzam sem se confundir, como há no ar ondas e raios sonoros. Como se vê, é uma ordem de fatos inteiramente novos que se passam fora do mundo tangível e constituem-se, assim se pode dizer, a física e a química especiais do mundo invisível. Mas como durante a encarnação o princípio espiritual está unido ao princípio material, daí ressalta que certos fenômenos do mundo espiritual se produzam conjuntamente com os do mundo material e são inexplicáveis por quem quer que não conheça as suas leis. O conhecimento dessas leis é, pois, tão útil aos encarnados quanto aos desencarnados.
porquanto só ele pode explicar certos fatos da vida material. Criando imagens fluídicas, o pensamento se reflete no envoltório perispiritual como num espelho, onde, ou ainda, como essas imagens de objetos terrestres que se refletem nos vapores do ar. Ele toma um corpo e, de certo modo, se fotografa. É assim que os movimentos mais secretos da alma repercutem no envoltório fluídico que uma alma, encarnada ou desencarnada, pode ler em outra alma como num livro e ver o que não é perceptível pelos olhos do corpo material. Os olhos do corpo veem as impressões interiores que se refletem nos traços do rosto, como a cólera, a alegria, a tristeza. Mas a alma vê nos traços da alma os pensamentos que não se traduzem no exterior. A teoria das criações fluídicas é por consequência da fotografia do pensamento. É uma conquista do espiritismo moderno e de agora em diante pode ser considerada como adquirida em princípio, salvo as aplicações de detalhe que são resultado da observação. Esse fenômeno é incontestavelmente a fonte das visões fantásticas e deve representar um grande papel em certos sonhos. Está aí a aplicação do entendimento sobre a fotografia do pensamento. Muita paz.